Bom, pessoal, estou com essa planilha aqui. Ela é uma planilha muito detalhista, só que ela é muito simples de entender e também, caso seja necessário, né, fazer algumas alterações. Essa aqui é a planilha que vai estar disponível para vocês. Lembrando que para fazer um orçamento de obra, antes de a gente já começar o orçamento, a primeira coisa a gente tem que fazer um levantamento de quantitativos, de materiais, de tudo. Eu vou deixar aí para vocês também essas planilhas aqui, ela já é o resumo, né, de quantitativos, na verdade é o levantamento de quantitativos de toda a obra que está aqui nessa planilha. Vou deixar também os projetos, que são esses aqui. Então, esse projeto é o projeto que está, cadê? Está nesse orçamento. E aí, né, é, essa planilha a gente inseriu vários quantitativos. Esses quantitativos estão aqui também. Beleza? Vou deixar disponível. Essa obra são vários polos, né? E aí dividir orçamento por polo. Vou abrir esse aqui, por exemplo, só para vocês darem uma olhada. Aqui. É bem simples, né? Pode ver o levantamento de metro cúbico, quantos metros cúbicos que tem, laje pré-moldada em metro quadrado, quilo, né? O aço a gente compra em quilo, porta em unidade, quantas portas tem, tipo de porta, né? Porta já, no caso JA01, né? JA02. Isso aqui porque tem tamanhos diferentes. Então, se tem tamanhos diferentes, tem valores diferentes. Porta de madeira, né? Porta de alumínio, enfim. Pintura, gesso liso. E aí várias e várias coisas. Isso aqui pode variar muito de obra para obra. Mas já dá para vocês visualizarem, né? Como que é feito um orçamento. Então, vou deixar essa planilha aqui também para vocês, né? E aí, após, né, o quantitativo que a gente define, né, a gente insere lá na outra planilha. Inclusive, até aqui, né, se a gente quiser, só mesmo para ter uma estimativa de valores, por exemplo, vamos supor que o preço unitário do concreto seja R$ 1.800. Tá sem fórmula, mas aí é só colocar uma fórmula. Eu coloco aqui igual esse valor, clico asterisco, clico aqui e aperto Enter. Isso daqui é a multiplicação. 163, 165 metros cúbicos vezes R$ 1.800. 165 metros cúbicos de concreto nada mais é do que R$ 298.000. Isso aqui é só um valor estimado, entendeu? Mas é interessante vocês verem qual que é o valor de cada região. Não faço ideia, né, de quanto está esse valor hoje em dia. Esse orçamento, né, foi feito em 2019. Então, tem um tempinho. E aí, caso tenha algumas observações também, né? Coloco aqui, né? Enfim. Beleza. Volto para a planilha aqui, né? Após eu fazer todos esses levantamentos, aí eu começo a inserir, né? Na planilha. Lembrando, esse orçamento foi feito em 2019. Então, é bom rever valores, é, enfim, valores por metro quadrado, né? Até mesmo da mão de obra, não tá a mesma coisa. Enfim, essa planilha aqui, né? Pode ver que ela é bem pequena, só que tem vários itens ocultos aqui. Por exemplo, ó, na linha 9, 10, aí da 10 já pula para 24. Então eu clico aqui, aperto o Shift, clico aqui na 24, clico com o botão direito, reexibir. E aí no caso eu mostro, né, todos os itens que eu considerei. E aí cada projeto tem o seu orçamento, cada obra tem o seu orçamento. Então você pode ir alterando os itens aqui, entendeu? Você pode excluir, né? Excluir linha, enfim. No caso, aqui, né, nessa obra, por exemplo, vamos passar rapidinho esse item aqui, instalações provisórias. Toda obra é muito comum, né, fazer um como se fosse um canteiro, é literalmente um canteiro provisório para os funcionários. Então, colocar um bebedouro, colocar um refeitório, colocar um container para um estagiário, um engenheiro,
enfim, energia também. Então tem tudo isso. E aí a gente considera um valor para isso, para todos esses gastos. Então a gente tem que considerar isso no orçamento. Então aqui são vários itens que a gente colocou. Essa, como é uma obra bem grande, né? Então ia precisar de um canteiro maior, enfim. Então, por exemplo, vamos passar rapidamente aqui, ó. Entrada provisória de água, desmontagem de tapume. Às vezes não tem um tapume lá, mas tem uma casa antiga, tem que demolir a casa, tem que considerar no orçamento. Barracões provisórios, né? No caso, um exemplo, quero comprar madeira para fazer um barracão. Quanto que eu vou gastar de madeira? Entendeu? Enfim, aquisições, relógio de ponto, locação ou comprar um relógio de ponto. Então você pode ver que é bem criterioso. Nesse caso aqui, né, a gente só colocou a verba, mas a gente fez um levantamento bem criterioso, né, numa planilha separada. E aí, após, nesse caso aqui, né, para esse item, a gente colocou aqui uma verba, né? O levantamento, né, é feito, cada item tem o seu, por exemplo, barracões, refeitório, área de vivência, em metro quadrado. Ah, quanto que eu vou gastar para montar isso? Viária, né? Enfim, então é um levantamento mesmo. Isso aqui tem que fazer um levantamento. E aí, a gente chegou no valor estimado para esse valor aqui de verba. E aí a gente coloca o valor aqui, né? Enfim, máquinas, equipamentos e ferramentas. Ó, pode ver que está oculto, do 24 para o 33. Clico aqui, clico Shift, clico 33, seleciono o botão direito do mouse e exibir. Aqui mesma coisa. Ó, bebedouros, andaimes, máquinas e equipamentos. Isso aqui é locação, que você faz uma estimativa do que você vai precisar para a obra. Locação de betoneira, empilhadeira, enfim. Às vezes a locação de uma lixadeira, de um martelete. E é muito importante também, né? De acordo com o que você for fazendo essas estimativas, esse levantamento, o gestor de obra tem que ir controlando, né, isso durante a obra. Porque, um exemplo, faz uma estimativa aqui de, vou precisar de um martelete durante 3 meses. Mas aí lá na obra você vai usar um ano o martelete. Entendeu? Vai estourar o orçamento, vai estourar esse item. Entendeu? Então é muito importante reunir, né? Fazer uma reunião, pessoas de obra, né? Para ir chegando o mais próximo possível desses estimativos. E esse item aqui, né, também foi por verba. A gente até colocou alguns quantitativos aqui, né? Em metro quadrado, né? Mas depois a gente joga na fórmula, né? No caso aqui já está o valor, né, de cada item, né? Enfim, e aí, ou seja, nesse item aqui também é verba. Administração e operação de canteiro. Vou reexibir aqui também. Isso daqui é o gasto. Engenheiro civil, estagiário, administrativo, ó, almoxarife. E aí, aqui, ó, pode ver que já tem fórmula. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui engenheiro civil residente. Vamos ver aqui. 10.600. Aí já chega na fórmula. É isso aí, ó. Engenheiro civil residente. 10 engenheiros. E aí a gente colocou aqui, né? O valor aí o valor total de 16 mil, né? Isso aqui é um engenheiro. Isso aqui vocês podem fazer considerações que vocês acharem melhor. Nessa obra teria vários engenheiros, porque é uma obra muito grande, né? Vários gestores. E aí, isso engenheiro mesmo, engenheiro gestor de obra. A gente colocou o valor de 16 mil, né? Isso aqui seria o valor gasto em toda a obra. Então, por exemplo, nesse caso, que a gente considerou? Colocou 10 meses, um valor de 6 mil por mês para cada engenheiro. E aí chegamos em 16 mil. 16 mil vezes 10 engenheiros, né? Tem esse valor aqui. Ou seja, no total da obra, o que eu teria para gastar com o engenheiro é esse valor. Engenheiro coordenador, se tiver, pode fazer a mesma coisa. No caso, normalmente é um coordenador, né? Estima o valor dele aqui, né?
que vai gastar durante esses 10 meses, né? Lembrando, esse valor aqui, né? É o gasto durante os 10 meses. Enfim, aí você vai colocando almoxarife. Pode ver que tem coisa que tem item que não tem, né? E aí você pode digitar aqui, né? Enfim, tributos, ó, tributos e assessorias. Vamos ver aqui. Ó, alvará, a BITS detalhada de taxa de prefeitura. Então aqui pode ver que é uma verba. Você tem que estimar também, né? É importante, cada região gasta mais ou menos. Na verdade, cada região tem, né, o seu valor, né? Para cada item, enfim. Serviços diretos, clico aqui, vamos exibir aqui também. Locação de obra, regularização do terreno. Isso aqui é o gabarito, né? A gente vai usar. Para fazer um gabarito, você precisa de madeira, você precisa também por exemplo, linha de nylon, esquadro, prumo, às vezes, né? Dependendo do nível do terreno, enfim. Então, isso tudo aqui você tem que considerar também. Considerar uma verba. A própria madeira para fazer o gabarito, enfim. Movimento do terreno, né? Movimento de terra, no caso. Reexibir uma escavação, enfim. Isso aqui, pode ver, ó, que os itens, tem alguns itens, né, que já tem aqui, ó, a metragem cúbica, né, de terra no caso, de cada item separado. Então pode ver o centro de convívio, prédio de apoio, lixeira. Então, por exemplo, no seu orçamento aí vai ter um item só que no caso, por exemplo, vai ser uma casa. Pode colocar casa, entendeu? E aí você, no caso, preenche um item só, você não precisa preencher todos os itens. Beleza? E aqui você vê a quantidade, né? Em metros cúbicos. E aqui o valor, né? De cada metro cúbico que você vai gastar. Um exemplo, escavação. Quanto de terra eu vou tirar, né? Enfim, tem várias considerações que você tem que fazer. Aí você tem que pensar, né? Com calma mesmo. Aqui, remoção do excedente de escavação. Isso aqui você gasta com caçamba. Cada caçamba, alocação de caçamba, você também tem um valor. Enfim, são vários e vários itens. Fundação e infraestrutura. Exibir. E aí aqui já começa de fato as fórmulas, né? E inserir os valores dos levantamentos. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Pegar um valor aqui em metro cúbico. Serviço de execução de estrutura. Aqui, ó, lá no levantamento, é um metro cúbico de cada, né? Serviço de execução de estrutura. É um metro cúbico de cada item. Entendeu? Aqui tem essa fórmula também, ó. Essa fórmula é o somatório de quanto metro cúbico. E aí, esse valor aqui, né? Que é o valor total em metro cúbico, né? Calma aí. Cadê aqui? Aqui. Ó, tá. Ó, que interessante. Aqui é o valor total em metro cúbico. Que aí é o somatório, né, de cada levantamento que a gente inseriu lá. Então a gente altera aqui o metro cúbico, vai chegar no valor. Esse valor é mão de obra mais o material. Por exemplo, você vai terceirizar um serviço. Você vai passar todos os projetos para quem vai fazer a estrutura da obra, nesse caso aqui, ó. E aí a pessoa vai, na hora de te passar o orçamento, ela vai chegar, vai ter um valor final lá, né? Mas no orçamento, né, o correto é ter o que ele considerou por metro quadrado, né, dessa obra que você mandou. E aí ele te manda, né? Ou em metro quadrado ou em metro cúbico também, né? Depende, né? Enfim, nesse caso aqui, o cliente teria que te passar o valor por metro cúbico de estrutura, quanto que vai gastar, entendeu? Nesse caso aqui, né, esse fornecedor passou esse valor aqui. Então, exemplo, a gente ia terceirizar
a parte toda de estrutura para uma empresa. E aí o valor total que essa empresa nos passou, né, o orçamento, dava R$ 560 por metro cúbico. E aí a gente chega aqui no valor total. Que aí esse valor aqui já é mão de obra mais material, no caso forma, todo material para fazer, né, prego, todo material para fazer a obra, a parte de estrutura no caso, né, por exemplo, prego, martelo. Então isso tudo é por conta do empreiteiro, né? Enfim, então é muito importante ter muito critério na hora de fazer essas considerações. Mas aqui, né, você já consegue inserir um valor por metro quadrado, na verdade, o valor por metro cúbico, né? E aí essa fórmula multiplica. Bom, a gente clica aqui na fórmula, nada mais é do que o valor de mão de obra mais material para construir, né, a estrutura, mais o volume de concreto. Entendeu? Porque assim, nesse item aqui, ó, esse 220 mil vai ser, no caso, serviço de estrutura, que é o volume de concreto, que é esse valor aqui em quantidade, né, que a gente vai gastar, e o valor de mão de obra mais material. Esse valor aqui também, nesse caso aqui, já está incluso. Calma aí. Nesse caso aqui, é só mesmo material e mão de obra, né? É só o valor do material e mão de obra, né, que é o quantitativo do metro cúbico. Então, esse valor varia, né, de acordo com esse volume de concreto. Quanto maior for a obra, né, maior for o volume de concreto, mais caro vai dar material e mão de obra. O valor do concreto em si, do volume de concreto, está aqui, ó, que é um concreto 25 MPa, e tem um outro aqui 25 MPa também. Tem um concreto magro. Aí você coloca a especificação. Isso aqui você faz com um orçamento mesmo com a própria usina. E aí você também chega em valores. Beleza? Então isso aqui é só mesmo ir preenchendo. Você pode excluir, pode até mesmo mudar a fórmula, né? Enfim. Mas basicamente o quantitativo mais, no caso vezes, né, material e mão de obra. E aí você chega no valor. Aço, mesma coisa. Eu tenho aí para aço 6,3. Eu tenho 2.500 quilos de aço. Quanto que é o valor estimado do aço? R$ 3. 3 vezes isso, chega isso para barras de 6,3. O aço hoje em dia está muito mais caro que isso. Então tem que fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Beleza? E aí, assim sucessivamente. Tem item aqui, é bom vocês olharem com calma. Por exemplo, revestimento, piso e parede, né? Revestimento de parede e teto inferior, interno, né? Deixa eu mostrar um item aqui. Regulação de base, acabamento de piso, instalações. Aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Esse aqui. Esse valor aqui é o tipo de porcelanato, né? Enfim, esses valores que a gente foi definido aqui, então é importante você fazer uma pesquisa de mercado. É, já é o valor, né, de mão de obra e material. Então aqui já está incluso pedreiro mais o valor, né? Um exemplo de quanto eu vou gastar de argamassa em 1 metro quadrado, né? Que aqui está em metro quadrado. Então, um exemplo, vamos pegar esse aqui, R$ 83. Fornecimento de assentamento de revestimento cerâmico, tal. Isso aqui, esse valor em metro quadrado, né, é o valor de, de cerâmica, desse tipo de cerâmica para cada item, para cada, é, para cada polo, no caso. E aí eu chego em um valor total em metro quadrado. E essa é a fórmula. Esse valor aqui já é preço do metro quadrado da cerâmica, mais o preço da mão de obra, material mão de obra. Então, um exemplo, o pedreiro, né? E mais um valor para metro quadrado de argamassa. Então, tudo isso você tem que considerar nesse valor aqui, entendeu? Então, é muito importante. Se você fazer diferente orçamento, você pode, por exemplo, inserir, né, colunas aqui só para argamassa
E aí esse valor aqui vai abaixar. Nesse caso aqui está tudo junto, né? Então eu acho mais interessante fazer isso. Então, por exemplo, aqui seria, deixa eu pegar a calculadora aqui, você dar um exemplo genérico. Vamos supor aí que de material seja aí R$ 40, né? O, o metro quadrado desse porcelanato, e que a empresa cobrou a gente R$ 40 por metro quadrado para assentar. Então coloca aqui mais 40, 80, né? E aí entre argamassa, rejunte, né? Argamassa e rejunte, o gasto por metro quadrado mais 3,75 entre argamassa e rejunte por metro quadrado isso. Então vem aqui e coloco mais 3,75. Seria basicamente isso. Eu fiz um exemplo aqui bem genérico, né? Mas só para vocês terem uma ideia desses valores. Beleza? E aí vocês podem fazer considerações de vocês, pode tirar, pode reduzir, enfim. E aí, né, tem vários e vários itens aqui, ó. Quadra, né, aí tem que fazer um orçamento também, enfim, metro quadrado, área de lazer, enfim, ó, metais. Isso aqui você tem que fazer um estimativo de verba, entendeu? Ó, tem torneiras, faz o levantamento, enfim. Quantitativo, bota o valor de cada um, né? Enfim. E aí aqui é o somatório total, né? Na verdade, o valor, né, de mão de obra. Aqui é o quantitativo total, né? Aqui é o valor, material mais mão de obra para instalar. E aí você multiplica 11 vezes esse valor. Lembrando que esse valor aqui, material mais mão de obra. Então, é o valor da unidade. Nesse caso aqui, ó, acabamento para registro. O valor da unidade de um acabamento para registro, mais o quanto que o funcionário vai gastar para instalar uma. E aí vai chegar num valor aqui por metro quadrado. Na verdade, nesse caso aqui é por unidade, né? Então, por unidade, eu vou ter um gasto aí de R$ 28. 28 vezes 11, gastei isso. Então, esses valores aqui, tem que realmente fazer uma estimativa. E aí, tem vários e vários outros itens aqui. Beleza? E aí, nesse orçamento, pode ver que tem um total, né? E aí, esse somatório aqui de 4 milhões é o total. E tem o BDI. Esse BDI, vocês podem pesquisar aí na internet mais a fundo, mas isso aqui tem a relação com o imposto, enfim, a parte burocrática, né? Contador, imposto, que você paga imposto de funcionário, imposto de material e também o lucro da obra. Então, tudo tem que considerar aqui. Já está com fórmula. Você pode ver que o valor, né, já com o BDI, está maior do que o do orçamento. Cada item tem o seu BDI. E aí, esse aqui é o orçamento final, já com o BDI. Nesse caso aqui, a gente colocou 12%. Aí realmente tem que fazer uma pesquisa, né, de mercado, quanto você quer ter de lucro também, né? É lógico que a gente não pode colocar um valor muito acima aqui, né? Porque, por exemplo, se for para construir, a gente querer tirar um lucro muito acima do normal, a gente não vai conseguir vender essa casa. Por exemplo, faço uma casa de 200 mil, quero vendê-la por 5 milhões. Então a gente não vai conseguir, entendeu? Então é bom fazer uma pesquisa de mercado, né? Enfim, nesse caso aqui, qual que seria o gasto total máximo da obra para construir? Explicando melhor. Esse orçamento eu fiz, né, numa empresa que eu trabalhava, e aí essa empresa que eu trabalhava iria executar uma obra. E aí, para executar essa obra, a gente ia passar o orçamento para o cliente, né, um valor de 4 milhões. Durante a obra, o gestor não iria poder passar desses 4 milhões. Teria que seguir, né, todo esse orçamento à risca para chegar nesses 4 milhões. Na verdade, né, eu só corrigindo, o valor para o cliente seria já esses 5 milhões.
Então, o orçamento para o cliente lá, né, 5 milhões. Só que esse valor aqui iria ficar somente para a construtora. Ou seja, ó, a gente não pode estourar esse orçamento. Entendeu? Ou seja, a construtora ia receber 5 milhões para construir tudo, né? Mas no levantamento dela, ela iria gastar 4 milhões e 400. Ou seja, teria aí 1 milhão mais ou menos de lucro. Se o gestor conseguir reduzir isso daqui, que é totalmente possível, se for um bom gestor, é totalmente possível, entra no lucro também. Entendeu? Então, basicamente é isso, né? Lembrando que todos os itens aqui têm uma parte oculta, né? Parte de pintura também, ó. Por exemplo, vamos reexibir aqui. Pintura, e ver qual pintura que é, metro quadrado de pintura, quantos metros quadrados em cada item. E aqui é o metro quadrado, quantidade de metro quadrado total. E aqui é o valor, mão de obra mais material. Mão de obra mais material, vezes esse valor, chego aí no orçamento aí de... isso, isso. Aqui, ó. Na verdade é aqui. Esse valor aqui é 27, mas eu chego um orçamento de 26 mil para executar a parte de pintura. Na verdade, esse tipo de pintura, né? Aí pode ter outros tipos de pintura, ó, parede externa, aí tem parede e teto interno, enfim. Aí vocês podem explorar aí à vontade a planilha, vocês podem alterar ela da maneira que vocês acharem melhor, pode incluir coluna. Um exemplo, não tem piso vinílico nessa obra, tira essa coluna, entendeu? Enfim, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Espero poder ajudar vocês aí também. Valeu!